Quando fechei a porta atrás de mim, senti que algo dentro de mim também se fechava. Um ciclo antigo, pesado, cheio de coisas que já não cabiam mais. Agora eu estava começando uma nova fase da minha vida. Escolhi me instalar numa pensão antiga, dessas que parecem suspensas no tempo. O casarão é imponente por fora, mas cheio de delicadezas por dentro, administrado com todo cuidado por Dona Célia, uma senhora de voz doce e firmeza nos olhos. Meu quarto, embora simples, me acolheu como se tivesse sido preparado para mim. As paredes descascadas, o piso de madeira que range a cada passo e os móveis antigos não me incomodaram. Pelo contrário, senti neles uma presença silenciosa, uma alma que me acompanhava nesse recomeço. Era como se aquele espaço já tivesse abrigado muitas histórias e agora oferecesse um canto para a minha. Logo nos primeiros dias, comecei a reparar nos detalhes da casa. O cheiro de madeira impregnada pelo tempo, misturado ao aroma suave de flores secas, trazia uma sensação de aconchego difícil de explicar. Havia um certo tom de nostalgia no ar, como se cada canto guardasse lembranças de outras vidas. Ao mesmo tempo, aquilo me trazia paz, como se eu tivesse encontrado um lugar onde finalmente pudesse descansar de tanta correria e silêncio interior. Numa das nossas conversas iniciais, Dona Célia comentou que não estava sozinha para cuidar de tudo. Contou-me sobre Marcelo, um conhecido que vinha ajudar nas tarefas semanais. Falou dele com carinho, como quem fala de alguém indispensável, e disse que talvez ele pudesse me dar suporte quando eu precisasse. Eu sorri, agradecida, sem imaginar que aquele nome logo ganharia tanta presença no meu dia a dia. Poucos dias depois, tive meu primeiro contratempo. A torneira do quarto simplesmente travou. Sem graça, fui pedir ajuda e foi assim que conheci Marcelo. Ele apareceu com um sorriso tranquilo, as mãos firmes e uma disposição genuína para resolver o problema. Mexeu ali, ajustou a colar e em poucos minutos a água voltou a correr como se nunca tivesse dado trabalho. Enquanto conversávamos, ele brincou dizendo que era o homem das emergências da tia, sempre chamado para os reparos mais inesperados. Depois riu e deixou escapar que talvez fizesse isso não só por obrigação, mas por querer estar mais presente naquele ambiente. Havia uma leveza na maneira dele falar que imediatamente me fez relaxar. Com o tempo, comecei a perceber que minha chegada tinha provocado algo novo, não apenas em mim, mas também naquele lugar. Marcelo comentou certa vez que eu havia trazido uma energia diferente, positiva, como uma lufada de ar fresco que atravessava a casa antiga. Aquilo me tocou e percebi que estávamos criando uma cumplicidade silenciosa, construída em pequenos gestos e olhares. Os dias seguintes trouxeram encontros casuais. Um reparo aqui, uma ajuda ali, conversas rápidas nos corredores. A cada momento, a proximidade entre nós crescia. Marcelo, sempre com aquele jeito leve, disse que eu me diferenciava dos outros inquilinos. Havia algo em mim que ele não conseguia explicar, mas que trazia uma calma boa. Fiquei surpresa, sem saber muito bem como reagir, mas seu olhar sincero não deixava espaço para dúvidas. Numa tarde, nos sentamos juntos nos degraus da pensão. Ficamos ali rindo de histórias banais, deixando o tempo passar sem pressa. Até que a voz de Dona Célia nos chamou para o jantar. No brilho curioso do olhar dela, percebi que já tinha notado o vínculo especial que se desenhava entre mim e Marcelo. Durante o jantar, entre pratos simples e risadas espontâneas, Dona Célia me elogiou com uma ternura quase maternal. Olhando para Marcelo, sugeriu, meio em tom de brincadeira, que ele cuidasse de mim. Ele respondeu de forma descontraída, dizendo que eu sabia me virar muito bem sozinha. Mesmo assim, percebi em seu sorriso algo além da brincadeira, como se a ideia de cuidar de mim não fosse nada incômoda para ele. Mais tarde, naquela mesma noite, pedi ajuda para consertar a janela do meu quarto, que insistia em não fechar direito. Marcelo não hesitou. Disse que podia subir imediatamente e eu senti uma tensão diferente pairar no ar. A cada passo dele dentro do meu espaço, meu coração parecia bater mais forte. Enquanto ajustava a janela, houve um momento em que ele parou, respirou fundo e me olhou nos olhos. Então,
Confessou que havia guardado sentimentos que até ali não tivera coragem de expressar. Aproximou-se devagar e me beijou com uma ternura que parecia conter tanto tempo guardado. A cena se deslocou naturalmente para o velho sofá do quarto, onde, antes de se sentar, ele ajeitou uma almofada para que eu ficasse mais confortável. Esse gesto simples, quase banal, foi carregado de cuidado e me fez sentir segura. O tempo passou sem pressa naquela noite. Ficamos juntos em silêncio, um silêncio que não pesava, mas que embalava. Apoiei minha cabeça no ombro dele e Marcelo, num sussurro, confessou que cuidar de mim não era um dever, mas um prazer. Eu fechei os olhos e apenas me permiti acreditar nisso. E assim, entre cheiros de madeira antiga, risos inesperados e gestos de ternura, percebi que talvez esse recomeço não fosse apenas meu. Talvez, no fundo, fosse também o dele. Naqueles dias que se seguiram, percebi como as pequenas rotinas ganhavam novos significados. O som dos passos de Marcelo no corredor, o ranger da escada quando ele subia, até mesmo o bater da porta ao fundo, tudo parecia anunciar sua presença. E, de algum modo, eu me pegava esperando por isso. Certa tarde, descemos juntos para o pátio. O sol estava baixo, tingido de dourado as paredes antigas da pensão. Sentamos nos degraus e deixamos que a conversa fluísse leve entre risos e confidências. Era curioso como, em tão pouco tempo, ele já conhecia partes de mim que eu raramente mostrava a alguém. A cada frase, a cada olhar trocado, havia uma sensação de que não estávamos nos conhecendo, mas sim nos reencontrando. Foi nesse instante que Dona Célia surgiu, chamando-nos para jantar. Havia um brilho em seu olhar, como se carregasse uma alegria silenciosa em nos ver lado a lado. Durante a refeição, ela me elogiou, diante de todos, dizendo que eu trazia vida nova àquela casa. Depois, virou-se para Marcelo e, com um sorriso de quem sabe mais do que diz, pediu que cuidasse de mim. Ele, descontraído, respondeu que eu me virava muito bem sozinha. Eu ri junto, mas dentro de mim senti o peso doce daquela promessa escondida nas entrelinhas. Naquela noite, quando pedi sua ajuda para consertar a janela do quarto, o clima mudou. Ele aceitou subir sem hesitar. Enquanto mexia no vidro emperrado, percebi suas mãos firmes, seguras e ao mesmo tempo gentis. Quando terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois voltou-se para mim com um olhar profundo, quase vulnerável, e confessou o que sentia. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, me beijou. Foi um beijo cheio de calma, de ternura, de quem não tinha pressa de provar nada, apenas de estar ali. O velho sofá, gasto pelo tempo, se tornou testemunha daquela aproximação. Ele ajeitou uma almofada para mim, como se cada detalhe importasse, e isso me desarmou por completo. Sentamos juntos, abraçados, sem necessidade de palavras. Eu apoiei minha cabeça em seu ombro e ele disse baixinho que cuidar de mim não era um dever, mas um prazer. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Ali, entre paredes antigas e móveis cheios de memória, senti que um novo capítulo da minha vida realmente começava. Não apenas pela mudança de endereço, mas porque alguém havia se colocado ao meu lado de uma forma tão natural, tão inesperada, que parecia destino. E assim, nessa pensão antiga que se tornou meu abrigo, descobri que às vezes os recomeços trazem mais do que esperávamos. Eu buscava apenas um lugar para descansar, mas encontrei alguém disposto a caminhar comigo. Nos dias que se seguiram, a rotina da pensão ganhou uma nova cor. Cada canto da casa parecia se iluminar com pequenas interações que antes passariam despercebidas. O ranger do assoalho quando Marcelo subia ou descia as escadas, o som do chuveiro pela manhã, os passos apressados de outros inquilinos, tudo se misturava à sensação de que eu não estava sozinha.
Eu percebia, mais do que nunca, como a presença dele tornava cada instante mais leve. Marcelo se tornou parte da minha vida de um jeito silencioso, quase sem perceber. Ele aparecia quando eu precisava, mas também nos momentos em que não precisava. E isso era o que mais me encantava. Ríamos juntos de pequenas bobagens, conversávamos sobre assuntos aleatórios ou ficávamos apenas observando um movimento da rua pela janela do corredor. Havia algo na maneira como ele me olhava, sem pressa, sem julgamento, que me fazia sentir que eu podia ser completamente eu mesma. Certa tarde, sentamos nos degraus da pensão e ficamos ali apenas olhando o sol se pôr, tingindo as paredes antigas com tons de dourado e laranja. Era como se o mundo lá fora tivesse diminuído e deixado espaço apenas para nós. Eu contei pequenas histórias da minha vida, detalhes que raramente compartilhava, e ele ouviu com atenção, rindo de vez em quando, sempre de forma suave, sem fazer alarde. E percebi que, de alguma forma, estávamos criando um vínculo que ia além do óbvio. Dona Célia apareceu para nos chamar para o jantar, como sempre, com aquele olhar que parecia guardar segredos. Durante a refeição, ela me elogiou, dizendo que minha presença trazia alegria à casa. Depois olhou para Marcelo e, sorrindo de forma maternal, sugeriu que ele cuidasse de mim. Ele respondeu com descontração, dizendo que eu sabia me virar sozinha, mas seus olhos traíam um prazer silencioso em estar perto de mim. Eu senti uma onda de calor percorrer meu corpo, uma mistura de alegria e expectativa. Mais tarde, quando a janela do meu quarto precisou de conserto, não hesitei em chamar Marcelo. Ele veio imediatamente, subindo os degraus com aquela facilidade que parecia natural. Enquanto mexia na janela, pude observar a concentração dele, a dedicação nos pequenos movimentos, o cuidado em não derrubar nada. E quando terminou, houve um momento em que apenas nos olhamos. O silêncio estava carregado de algo que nem palavras poderiam traduzir.